Antes de descartar suas persianas antigas, assista isso. Compre uma toalha de mesa com um padrão que goste. Meça a parte interna da janela, subtraia meia polegada da largura e altura para garantir encaixe. Depois, adicione 2 polegadas a cada medida. Para permitir uma bainha de 1 polegada em todos os lados, corte o seu tecido e use fita de bainha termocolante para criar uma borda limpa e uniforme nos 4 lados. Depois, calcule quantas ripas são necessárias para espaçá-las a cada 7 ou 8 polegadas do topo até a base da cortina. Corte cuidadosamente as ripas extras e depois disponha as restantes, marcando onde cada uma ficará. Fixe a parte superior do tecido ao topo da cabeceira da persiana com cola quente ou para-tecido. Por fim, cole cada ripa no tecido marcado e fixe a parte inferior ao trilho pesado antes de pendurar sua nova cortina. Impressionante como uma toalha de mesa e as persianas da minha casa viraram cortinas romanas personalizadas. Com certeza farei isso nas outras janelas. Então, para este projeto, eu escolhi um material de algodão mais grosso, quase como aquele chamado algodão cru. Então, depois de lavar o seu material, você vai querer ter certeza de medir sua janela, o comprimento e a largura. Então, eu vou dobrar o tecido do lado direito para o avesso. E então, eu vou passar o ferro nesse meio centímetro até o final. Depois que você medir, dobrar e passar esse meio centímetro, você vai fazer isso de novo. O que isso vai fazer é encapar aquela borda crua por dentro quando você levar para a sua máquina de costura. Então, de novo, você só vai medir e deve ser meio centímetro, porque aquela primeira parte que você dobrou também tem meio centímetro. Então, você só vai se dobrar. Agora você está pronta para colocar na sua máquina de costura. Você pode ver o meio centímetro porque há marcas para alinhar o seu tecido. E então você também quer ter certeza de que, com base em onde você está alinhando, a sua agulha vai conseguir pegar todo o tecido que você está costurando. Então, depois que você alinhar, você vai abaixar o calcador. E então, na lateral da minha máquina, ela na verdade tem uma ferramentinha para cortar a linha. E aí, como você pode ver, está feito. E não precisa ficar perfeito. Se você estiver preocupada com o material mostrando o seu ponto, você sempre pode garantir que está usando uma linha de cor mais clara para que não apareça. Se ficar um pouco ondulado. Caso contrário, apenas aceite e saiba que você está aprendendo esse processo. Agora que já costuramos tudo, vamos passar para a costura de baixo, que vai ser exatamente o mesmo processo que usamos para as costuras laterais. Ou, novamente, vamos medir meio centímetro e depois mais meio centímetro. Certo, agora que terminamos os lados e a parte de baixo, é hora de fazer o bolso na parte de cima. Já dobrei meio centímetro e passei com ferro, como nas outras etapas. A diferença dessa vez é que precisamos deixar espaço suficiente para a haste deslizar. E não precisa ser, super grande, só precisa ser grande o suficiente para ela entrar. Agora, se as medidas estiverem corretas, isso deve ter cerca de 1 polegada. Dobre, eu quero garantir que, novamente, eu dobre isso e passe a ferro para garantir essa margem de 1 polegada. E então vou levar para a máquina de costura e vou costurar bem na borda desse pedaço de tecido para que possamos deslizar essa parte dentro. Depois de inserir a haste de tensão no bolso, você vai querer colocá-la bem no topo da janela e deixá-la pendurada na frente do tecido que está pendurado. Você vai querer espaçar mais 3 hastes de tensão para que elas funcionem como uma falsa cortina romana. Começando pelo topo, puxe o tecido para que ele fique franzido sobre a haste superior e continue descendo até terminar com a terceira e última haste de tensão. Certifique-se de ajustar o tecido conforme necessário para que fique uniforme e, se precisar ajustar as hastes, este é o momento de fazer isso. Com o tempo, o volume do tecido vai diminuir, então não se preocupe se parecer que está muito estufado agora. E assim, você criou sua própria cortina romana falsa. Pegue alguns varões de pressão para facilitar esse projeto, sem costura e sem furos. Nesse tratamento de janela único, meço a distância entre as 2 paredes ao lado da janela. Transfiro a largura, com mais 1 centímetro de margem de costura, para o painel da cortina. Em seguida, corto de um lado, mantendo a borda costurada intacta do outro.
Estou medindo o comprimento desejado do bandô e corto nesse tamanho para pendurá-lo. O painel da cortina está sendo passado a vapor dos dois lados. A aba superior de um lado está sendo cortada em cerca de 1 centímetro. Um lado da cortina é dobrado em 1 centímetro e passado a vapor para manter o formato. A parte inferior do painel da cortina é medida, cortada, dobrada e passada a ferro da mesma forma, com o painel estendido. Com o lado bom para baixo, passo cola quente nas dobras para mantê-las intactas. Se preferir, você também pode usar fita para bainha, que cola o tecido depois de passar a ferro com o painel da cortina, lado bom para cima. Escolho uma faixa de saco de grãos e uma placa antiga dos stencils Funky Junks Old Sign para o painel. Em seguida, usando um pincel mais largo, eu carrego o pincel, removo a maior parte da tinta e depois faço movimentos longos sobre o stencil para conseguir um efeito suave de pincel seco, com seda crua. Posiciono a placa antiga sobre a faixa e aplico o stencil com cinza escuro. Há 3 formas de usar o stencil. Batendo o pincel para cima e para baixo, obtém-se melhor cobertura nas letras. Com movimentos longos, cria-se um acabamento suave de pincel seco. Girando o pincel, você obtém uma cobertura mais uniforme, geralmente minha opção favorita. Agora estou passando uma haste pelas abas e instalando a primeira haste perto do teto e encostada na parede, depois de colocar a segunda haste. Estou drapeando o tecido sobre ela e minha adorável mini cobertura ou bandô de cortina estilo bestial agora está completa. Não está uma graça? Os tons e o tema são perfeitos para o visual do lavabo. Esse é um projeto para iniciantes, para quem não costura. Então, primeiro, fui até a minha loja de tecidos local, escolhi um tecido bonito e um adesivo Ultra Bond. A primeira coisa que fiz foi medir minha janela. Eu comecei pelas 2 alças para este projeto. Você pode fazê-las do comprimento que quiser, mas eu optei por 22 polegadas. Então, corte 2 tiras com 2 polegadas de largura e 44 polegadas de comprimento. Depois, passe essas tiras ao meio com o ferro. Depois, dobre as bordas para dentro e passe o ferro novamente. Certifique-se de que a largura final da sua alça seja pelo menos tão larga quanto o seu adesivo. Coloque o adesivo com a face para baixo ou o lado do papel para cima no lugar e depois passe o ferro por 1 a 2 segundos. Em seguida, meça sua cortina deixando uma sobra de meia polegada em todos os lados. Comece pelas costuras laterais e dobre o tecido meia polegada para dentro, passando o ferro até que fique bem dobrado. Depois, meça o adesivo no tamanho certo e coloque-o com o lado adesivo para baixo. Passe o ferro para fixar e deixe esfriar. Depois, dobre o tecido por cima e passe o ferro novamente até que fique bem preso. Repita o processo fazendo a outra costura lateral. Em seguida, vamos fazer o bolso para segurar a haste superior. Vire a parte superior do tecido para cima e por cima. Depois, simplesmente coloque o adesivo a 5 cm da costura superior e passe o ferro para fixar. Depois de esfriar, remova o papel protetor, vire a parte superior do tecido para baixo para que fique bem lisa e passe o ferro até aderir. Vamos prender a alça que fizemos anteriormente nesta área. Além disso, coloque um pequeno pedaço de fita adesiva no meio da alça e passe o ferro para fixar. Repita o processo com a outra alça. Depois de esfriar, remova o papel protetor, posicione a alça e passe o ferro até fixar. Fixe 2 ganchos adesivos acima da sua janela ou na moldura a cerca de 2 a 5 centímetros da borda. Coloque a haste superior nos ganchos adesivos de cada lado, depois enrole a haste inferior até a altura desejada e amarre as alças. Olha como ficou bonito! Para o nosso banheiro despojado, essa foi a cortina perfeita para dar um charme sem fugir do estilo de decoração. Espero que você tenha gostado desse projeto.